Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um AtoCast, seu canal de entretenimento, informação política. E hoje a gente vai falar de literatura com ela, essa poetisa maravilhosa, Miriam Amélia Kuzinskis, de Novaes também. O Kuzinski é o sobrenome de casada, mas ela tem uma trajetória imensa aqui na cidade de Mogi das Cruzes, um papel muito importante ligado aos livros, à literatura, inclusive infantil, e veio aqui porque é uma cidadã mogiana, já mora há mais de 40 anos aqui, né? Mas recentemente ganhou o título de cidadã mogiana também pela Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. Apresento para vocês Miriam Amélia. Miriam, é um prazer te trazer aqui, finalmente no AtoCast. Seja muito bem-vinda e muito obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada, o prazer é todo meu, né? Agora eu sou cidadã mogiana, depois de mais de 45 anos morando aqui em Mogi. Já me acho, já me sinto, né? Com cidadã, certeza, né? Cidadã, já me sinto cidadã. E como é que foi essa sua história de você se tornar uma poetisa? Hoje tem 15 livros publicados, muitos na área infantil, né? E a sua trajetória começou um pouco mais tarde, não é isso? Conta pra gente. Então, eu escrevia desde a minha adolescência, né? A minha adolescência, quando eu comecei a ter contato com os poetas, né, na escola, eu me encantei com a poesia e comecei a fazer meus versos, né? E como eu era muito namoradeira, os meus primeiros versinhos eram de amor, né? Fazia aqueles versinhos pro namorado. E aí, à medida que eu ia terminando com o namoro, eu já jogava aqueles versinhos, jogava fora. Quem nunca, né, gente? Joguei muita coisa fora, né? Então, eu sempre gostei muito de leitura, né? E uma coisa levou a outra. Então, a partir da leitura, eu comecei a fazer as poesias. Depois da poesia, eu me aventurei nos contos, crônicas. E depois de vovó, eu comecei a fazer livros infantis também, né? Mas isso tudo foi na Bahia, né? Isso tudo foi na Bahia. Depois, quer dizer, depois da minha adolescência, eu sempre escrevi, mesmo depois que eu vim embora. Depois que eu me formei professora, eu vim embora, porque lá em uma cidadezinha do interior muito pequena. Como é que chama? Ceabra, Ceabra? na região da Chapada Diamantina. Que é uma região lindíssima. Lindíssimo lá, é verdade. Então, e lá, na época, o professor ganhava pouquíssimo, né? E como eu era recém-formada, eu teria que ensinar nos lugares mais remotos ainda, nas roças. Então, e eu falei, não quero isso para mim. Você não Vim quis? para São Paulo, porque já tinha uns irmãos que moravam para cá. Uhum. E como eu tinha datilografia, que naquela época, né? Nossa, era tinha fundamental. Datilografia, a gente podia até trabalhar na NASA. Legal. Então, e aí datilografia, diploma de professor, eu consegui logo de cara, na primeira semana que eu estive aqui, já arranjei um emprego na Avenida Paulista, numa multinacional, para trabalhar no escritório. Em São Paulo, olha só. Logo depois passei a secretária, né? E ali fiquei, né? Mas sempre escrevendo, só que eu nunca tinha essa, como é que fala, almejava, né, essa coisa de divulgar o livro, de fazer um livro, de publicar um livro, porque era muito caro, né? Era muito difícil. Era muito difícil, muito caro. Então eu escrevia e deixava nas gavetas guardadas. E fui deixando, né? E depois que eu me casei, que os filhos vieram... Aí você se casou e veio para Mogi, foi isso? Isso, depois que eu me casei, ficou muito difícil. Na época, nem tinha ainda o metrô paulista. Nossa, gente. Era uma vida sair daqui para ir para o Paulista, né? Só quem viveu essa época lembra como é que era pegar Mogi Dutra, né? Ou ônibus, trem, não metrô. tinha nada de Ayrton Senna, não. É Era verdade, difícil. Era difícil. Então eu acabei, eu já estava com os meus 2 primeiros filhos, né? E eu optei por sair do trabalho. Meu marido, como era funcionário público, ele pediu transferência para Mogi. Compramos aqui em Mogi, né? Em 1980 a gente veio para cá. Na década de 80. Bem no início da década de 80 viemos para cá. E aí criei os filhos, né? Depois Quantos filhos, Maria Eu tenho Amélia? 3. 3? Com o passar do tempo ele acabou morrendo e depois que eu parei de trabalhar e os filhos já grandes, aí que eu entrei num grupo literário aqui em Mogi, né? Que é muito conhecido, né? Diversos. Antes chamava Entremeio Literário. Entremeio Literário. Isso. Então, conta como é que foi esse encontro com as pessoas que também gostam de poesia aqui em Mogi, que é uma coisa rara, mas não tão incomum quanto parece. Né? Houve um concurso público, um concurso de poesia que a Prefeitura de Mogi lançou. E eu fiquei sabendo através da Maria Aparecida Calandra, não sei se você conhece. Claro. Né? Maria Aparecida Calandra.
Então, através dela, eu fiquei sabendo desse concurso. Eu falei, vou participar, né? Peguei um dos textos meus e mandei para o concurso, né? E aí a reunião desse pessoal que estava levando as poesias era no Casarão do Carmo, né? E juntamente com aquele grupo de pessoas, resolvemos que ali a gente ia fazer um grupo literário, porque já tinha um outro grupo anterior que acabou, que era do Melo Freire, uma coisa assim, Instituto Melo Freire, ou Sim. qualquer coisa assim. Sim, me lembro. O pessoal fazia Mas sarau. foi minguando, tinha os saraus. Acabou, Inclusive, acho que a Maria Calandra fazia parte. Acho que ela fazia parte. Então, nós resolvemos, naquele momento, fazer um novo grupo, né? O grupo chamava Entremeio Literário. O concurso aconteceu e fizeram uma antologia com os melhores textos, o meu estava junto. E aí me enturmei com todo mundo e resolvemos fazer esse grupo, né? E aí esse grupo ficou por muitos e muitos anos na cidade, fazendo várias coisas, não só saraus, né? A gente fazia muita coisa, inclusive feira de livros fizemos, né? Fizemos muita coisa bonita na cidade. Mas isso aí foi entre décadas de 80 e 90, certo? Acho que foi, a gente mas 2000 e qualquer coisa. Até 2000. Esse período ainda era um período rico para se plantar a literatura, né? Vamos dizer assim, não estou falando de Mogi das Cruzes, não, estou falando de uma maneira geral. Porque hoje em dia a gente percebe que está muito mais difícil pegar um jovem e falar, olha, lê esse livro, né? Como é que você analisa, como é que você vê esse cenário hoje, Miriam? Então, eu acho que com o advento da internet foi ficando mais difícil para divulgar a literatura em si, né? Porque você tem um livro físico, o livro é uma coisa que você demora para ler, não é? E hoje o pessoal está mais acostumado com pequenos textos, né, rasos, né? Uma coisinha assim bem pouco aprofundado, né? Pouco aprofundado, por isso que eu digo raso. E as pessoas não têm paciência, os jovens não têm paciência de ler um texto grande, né? Incrível. E as escolas também, eu acho que pecam um pouco nisso, porque quando eles dão um livro para a criança ler para fazer uma prova, são livros lá de 1900 de Guaraná com rolha, entendeu? Uma leitura... Guaraná com rolha é ótimo. Uma leitura... Mas é verdade. Desinteressante mas desde a nossa época já era assim, já era né? assim. Mas tanta coisa legal para ler, e eles vão lá com aqueles livros realmente que é uma leitura difícil, é um clássico, interessante, ok, mas muito difícil. Para um outro tipo de público, talvez. O jovem de hoje, que está cada vez mais distante, né? Então, se dá aí um Dom Casmurro para uma criança de 13, 14 anos, é um suplício. Fica difícil, né? Fica difícil, né? Então, eu acho que a escola podia ajudar nesse ponto de tanto autor novo, muito bom, né? Jovem, com uma linguagem bem acessível, com né? certeza. Para a criança ler e se interessar. Então, eu acho que seria mais assim, a escola e a família são dois fatores muito importantes para incentivar a criança à leitura, porque está complicado. E você falou uma coisa interessante, realmente tem muitos jovens hoje que são bons autores, né? A Bienal do Livro, ano a ano, é um sucesso. É um sucesso. E isso aí se deve a quê? Por que o livro ainda não morreu, na sua opinião, aqui no Brasil? Porque leitura nunca foi nosso forte, né? Infelizmente, né? Então, inclusive o brasileiro, você fala na Argentina, vizinha nossa, aqui tem muito mais livrarias que nós. Então significa que tem muito mais procura, né? E as poucas que nós temos está fechando, né? Pois é. Então o brasileiro, eu acho que tem o olhar muito para muitas coisas ao mesmo tempo, né? Praia, bar, Mas será que isso fecha realmente esse vínculo? Não deveria, né? Não deveria. A gente deveria estar mais atento, porque assim, quem lê tem um melhor vocabulário. Quem lê tem uma visão melhor de mundo. Quem lê tem interpretação de texto melhor. E tudo isso é necessário para um bom emprego, não é assim? Então, uma coisa está atrelada à outra. Eu não sei aonde que está se perdendo esse, como é que fala? É um vínculo. Se quebrando essa corrente. Essa né? corrente, esse elo, né, vamos dizer assim. E hoje, você vê, você pega aí, acho que 2 semanas atrás, teve o Enem, né? E aí falou-se muito das provas de redação, falando do tempo que os jovens levam para fazer uma redação e de quanto a discussão do tema é uma coisa difícil, geralmente, para os jovens, né? Uma coisa que com a leitura fica tão fácil, né? Uma coisa que parece que é automática, quando você tem uma boa interpretação de texto, com a leitura
E você tem conteúdo para poder escrever bem, né? É, porque quem lê bem, escreve bem, né? Normalmente. É uma coisa atrelada à outra, não tem como, né? Então se perdeu muito esse gosto pela leitura. Então a família, os pais pecam bastante em não dar um livro para uma criança, por exemplo, é um presente, né? Você vai lá e compra um presente numa loja que é um presente que já faz tudo por si mesmo, então você liga, né? Você liga e o brinquedo faz sozinho, né? Enquanto deveria dar um bom livro para uma criança, né? Mesmo que seja aqueles livros que interativos, lúdicos, né? Que coisa mais com lúdica. Figuras, é tão bonito e tem à disposição. Gosto, né? Exato. Para criança ir pegando gosto. Exato. Então é isso. Na minha casa eu sempre incentivei meus netos desde muito cedo. Muito cedo. Você vê, a Beatriz tem um vocabulário bom. A professora falou isso para mim outro dia. A Beatriz é a neta da Miriam, que tem 11 anos. Ela tem um vocabulário muito bom, né? A professora dela falou essa semana passada para mim, essa menina tem um vocabulário ótimo. Eu falei, porque está sempre lendo. Ela lê não só os livros, né, da infantis, mas também já se aventura nos livros, né? A vovó faz um livro, ela vai lá e já lê, já me pergunta. Falar nisso, vamos mostrar? Vamos começar pelos seus títulos infantis? Isso. Eu queria que você falasse um pouquinho. Vamos mostrar pro pessoal que está assistindo a gente. Pois é, o meu primeiro livro infantil eu fiz assim que a minha neta Sofia nasceu, que agora está com 15 anos, né? Depois disso eu venho fazendo livros infantis e para cada uma de livros que eu faço essa aqui para minha neta Gabriela. É uma dedicatória. Dedico para a minha neta. Olha, Gabriela. gente, coisa mais fofa. E tem a parte de ilustração aqui para elas pintarem. Também. Que isso é muito legal também. Já vem com uma caixa de lápis de cor junto, né? Olha que coisa mais linda, gente, as gravuras. Isso aqui é muito mágico para o universo infantil. Muito, muito gostoso. E sempre tem assim uma como é que fala? Uma coisa importante que eu sempre faço exemplos, no caso aqui desse livro da Fadas e Bruxas, eu falo do preconceito, né? Que fadas têm preconceito com bruxas e bruxas com fadas. Então eu falo da amizade que houve entre as duas. E aí... É meio um Wicked da literatura, vamos dizer assim, gente. Porque esses estereótipos dos contos de fadas, eles estão mudando, né, Miriam? Os papéis, né, dos vilões e das mocinhas, o papel da mulher nisso tudo, tá tendo uma outra interpretação, não é verdade? Aqui eu falo muito sobre a amizade, né? Então elas venceram essa primeira preconceito e se tornaram amigas e final feliz, né? Esse outro livro aqui, eu falo também do conviver em harmonia, né? Então eu inventei uma história que chama Louvando a Paz, que é uma louva-a-Deus que é vegana. Ai, que lindo, E ela gente. optou por ser vegana para não precisar comer os insetos amiguinhos dela, né? Que fofura. E aí ela faz amizade com todo mundo, então é aquela que agrega todo mundo, né? É um instrumento de paz, né? Porque de paz, exatamente. A gente entra na internet hoje, meu Deus do céu, quanta discórdia, né? Por tudo, e né? Isso, né? É isso que as pessoas estão precisando, gente. Então eu digo aqui que é muito mais fácil você colaborar do que competir, né? Esse livro eu falo muito disso, muito, né? Legal. Muito bonito. E também vem com olha como é bonita, a louva-a-Deus. Lindo! Essa louva-a-Deus não graça, é verde, gente. Essa louva-a-Deus é cor-de-rosa. É rosa, que maravilha. Mas existe louva-a-Deus mesmo assim, né? Tem umas que parece flor, né? Olha isso. Isso no universo infantil e até no adulto não tem preço. Não tem preço. É muito importante. É verdade. E vamos falar um pouquinho então das suas obras mais recentes? As mais recentes. A que você acabou de lançar foi isso aqui, um diário de bordo, que conta um pouco da história da sua vida, né? Exatamente. Me fala da inspiração para esse livro, como é que aconteceu e o que a pessoa que for ler pode esperar dessa obra? Eu fiz algumas viagens para fora do Brasil e eu levava comigo um caderninho que eu chamei de diário de bordo. E nesse diário, cada dia que eu vivia alguma experiência, algum lugar que eu conhecia, minhas impressões sobre aquilo, eu ia escrevendo no caderno no final do dia. Era mais ou menos um diário mesmo, né? Então foram várias viagens. E aí guardei, tá lá guardado nas minhas coisas, né? E depois a minha filha Bárbara chega para mim e fala assim: mãe, por que você não escreve um livro contando a sua história, que eu acho tão interessante, a sua história é tão, assim, interessante para as pessoas, que você veio lá do nada, né? Verdade.
né, pobre, família pobre, com tanta dificuldade na infância, né? E você chega assim. Eu falei, beleza, vamos fazer então esse livro. E eu falei, é bom porque eu vou pegar um pouco das histórias que eu escrevi nas viagens e inserir. E aí eu comecei, aqui eu conto sobre a minha infância, aqui eu conto sobre a minha adolescência. Não é que eu contei como diário, está escrito diário por conta da ideia do diário, né? Mas ele aqui sou eu, com 17 anos. Olha só, gente, olha que coisa mais linda. 17 anos. A baianinha. E aí eu comecei a contar um pouco, uma pincelada, né? Porque não tem como você contar um livro, uma história inteira. E assim, uma biografia sempre mexe um pouquinho com a gente interiormente, sim, né? É verdade. Como é que foi esse processo? Então, porque eu lembro, né? A gente acaba lembrando de momentos difíceis que a gente viveu, né? A gente acaba lembrando eu lembro que aqui eu conto que eu vim da Bahia na infância, porque eu estive aqui na infância e depois eu voltei. Você voltou para lá? Eu voltei para lá. E fui recebida na casa de uma tia que ficou com vergonha da gente e nos escondeu atrás de uma cortina quando chegou a modista para tirar as medidas dela. Ela é a minha irmã, ela escondeu a gente atrás da cortina. Gente. A moça não nos visse. Então, só por Deus, né? Mas isso fere demais. Quando a gente lembra, porque eu não lembrava mais de muita coisa. Depois eu fui rememorando, conversando com as minhas irmãs, né? Ah, não, aconteceu assim, assado. Então a gente vai mexendo com a gente, com né? certeza. Tem um período também muito punk que eu vivi, que foi a época da ditadura militar, que eu morava lá na minha região ainda, nessa época, né? E tinha um terrorista, que eles chamavam de terrorista na época, né? Chamado Capitão Lamarca, não sei se você já ouviu falar. Opa! Morreu lá pertinho da minha cidade, né? Então nós éramos naquela época... Ele era um torturador, né? Não, ele era contra a ditadura. Mas então, ele era apontado... do exército, ele era mas apontado... se rebelou. Entendi. Ele se rebelou contra a ditadura porque ele queria um Brasil livre. E assim, na época, todos os estudantes, todas as pessoas mais esclarecidas do Brasil, era tudo contra a ditadura, não era assim? Sim. Então, ele existia foi um movimento estudantil né? Grande, né? De onde ele era considerado um inimigo número 1. E eram chamados de terroristas mesmo, chamados né? de terroristas. Comunista, terrorista. E nós éramos simpatizantes da causa, então também. Aí pronto, subversivos. já era subversivo, mas era assim. Era subversivo. Então, essa época foi muito difícil, porque eles abriam, como o camarada foi lá esconder perto da minha cidade, esse Lamarca foi se esconder lá perto da minha cidade. Nossas correspondências no correio eram abertas, eram violadas. Gente, era isso mesmo. Eles ficavam nas ruas, né, para ouvir qualquer conversa dos jovens. Então, assim... E relatavam, né? Relatavam. E qualquer pessoa que ele é tido como subversivo, eles prendiam, eles matavam. Então, a gente corria risco. Tinha muito medo, com certeza. A gente corria risco, Por muito menos, muitas pessoas saíram do Brasil, né? Pois é, e daí quando eles conseguiram matar esse camarada lá, eles fizeram uma festa com o corpo do cara, eles puseram numa maca, e eu conto isso numa poesia que eu fiz aqui, chamada Marca de um Tempo Lamarca, está aqui escrito, né? Eles fizeram uma festa com o corpo do cara crivado de balas, com tiros ao alto, e fazendo festa numa cidadezinha pequena. O povo ficou estarrecido, porque não estava acostumado com essa violência toda, né? E era aquela coisa, né, de festejar e de como que botar a cabeça a prêmio e mostrar, olha, isso serve de exemplo para que todo mundo que ninguém faça o mesmo, fique na sua, né? Era uma propaganda do medo, vamos dizer assim. Exatamente, né? Era exatamente isso. E é incrível esse pano de fundo da política, né? O quanto isso interferiu na sua vida e o quanto isso está presente no seu Está presente no livro. Então, a gente relembrando tudo isso, é todo um processo. A gente lembra, a gente chora, né? Aí eu começo a poesia. Quanto tempo você levou para compilar essa biografia? Não foi mesmo muito com tempo. O material que você tinha guardado, né? Sim, não foi muito tempo, porque a Bárbara me deu a ideia disso, era meio do ano, junho, julho. Foi agora, em 2024. Foi isso. 25. E ela falou assim, eu estava pensando em fazer esse livro e publicar no ano que vem. Mas o livro, eu digo para você que às vezes o livro, ele ganha vida própria. Então parece que a coisa foi andando de uma maneira tão rápida
que ele acabou saindo agora, nesse mês de novembro, né? Aí Início de novembro. você falou, bom, vou dar vida a essa ideia, e como você já é escritora, já tá aí, a coisa foi te deixando mais entusiasmada e foi fluindo. Isso, e aí depois eu falo sobre a minha vida adulta, falo sobre as minhas experiências de adultas, né? A época de casada e tudo. Tá aqui o livro, tá bonito, tenho tido muito bom retorno. Se as pessoas quiserem comprar a sua obra, como faz, Miriam? Então, a gente tem um grupo, né, que a gente está sempre reunido todas as segunda, terça-feira de cada mês no Casarão do Carmo. Pode ser comigo mesmo, porque nós tínhamos livros ali numa papelaria, mas acabou fechando. Mas é assim mesmo, é direto com você. Direto comigo. É, porque hoje a gente tem que resistir como escritora, né? Sim, é uma luta. E por falar nisso, como é que você recebeu a homenagem de cidadã mogiana que você recebeu? Foi mês de... Início de novembro. Novembro dia 3 de agora. Novembro agora, é. Pela Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. Isso deve dar uma alegria imensa, né? Nossa, para mim foi uma surpresa, porque as minhas amigas que estavam articulando junto com a vereadora Inês Paz, né? Foi ela que articulou, Foi ela que articulou essa né? homenagem. É, porque ela falou assim, não, essa escritora já tem vários livros, inclusive infantis, eu já fiz muita palestra em escolas para crianças de periferia, já fizemos muito concurso de poesias e desenhos nas escolas para incentivar as crianças a escrever. Então, minha luta Trabalho maravilhoso, tem gente. mais de 15 anos que eu estou na literatura, aqui batalhando, né? Que eu acho tão importante a literatura ainda, né? E aí ela resolveu, ela resolveu, e ela estava falando porque ela não sabia que eu tinha tanto livro. Eu falei, pois eu sou meio louca para escrever, adoro. É louca, gente, olha isso. É louca Mas o escritor é isso, né? E aí aí as meninas fizeram segredo, né? As meninas que eu digo, as meninas do meu grupo de literatura. Nós temos um grupo surpresa, agora gente, Diversos, surpresa. Chama Diversos. As meninas maravilhosas, a Maria Iglesias, a Sheila Kuhn, que eu adoro essas meninas. A Nilza Gomes, todas umas queridas, gente, umas queridas, de verdade. Um beijo para todas elas. À frente do grupo, né? Então, e elas fizeram segredo, e eu fiquei sem saber de nada. Eu tava no burburinho ali, acolá, falava com a Bárbara, falava com a Tatiana, e eu assim meio... O que tá acontecendo, né? Acontecendo? Aí chamaram, eles têm mania de fazer isso com a gente, não é? Me chamaram na casa da Nilza para um bate-papo arregado a vinho, que isso é comum entre nós, né? Maravilhoso. E aí me deram a surpresa, eu quase caí de costas. Eu falei, meu Deus, você... Pois é, mas foi lindo, foi um evento muito bonito mesmo. Ficou gravado lá na TV Câmara, né? Se você depois quiser assistir. Ah, tá lá, gente. Tá lá Canal TV 3, Câmara. TV Câmara tá lá. Homenagem a Miriam Amélia, que foi Agora, no começo. dia 3 de novembro. Dia 3 de novembro. 3 de novembro foi. Muito emocionante. Foi muito bonito, Sua emocionante. família, seus Minha família, amigos, todo mundo, os amigos. os o vereadores todos. Estava lá, tudo muito bem, muito bom. Foi uma coisa assim, E agora, emocionante. cidadã mogiana de verdade. Opa, é verdade. E o que significa isso para você de verdade? Como pessoa? Como escritora? Como assim, mulher? É um reconhecimento do meu trabalho, né? Um reconhecimento desse trabalho, porque, como você falou, mulher, né? Eu fico pensando, nós fizemos um trabalho de levantamento da vida de Cora Coralina, né? Uma grande escritora. Uma grande escritora. Nós fizemos um evento lá no Sesc, reproduzindo a vida dela. E ali mostra-se, né, que ela só foi conhecida no Brasil inteiro porque Drummond, que era homem, gostou da poesia dela e veio a público. Foi. E foi aí que ela foi conhecida no Brasil Verdade. inteiro, né? Então, ainda difundiu. hoje você vê 20 autores, né, do sexo masculino e 1, 2 mulheres sobressaindo, né? É muito, ainda hoje, né? Então, quando eu recebi esse título por conta da minha literatura, eu fiquei muito envaidecida. Porque não é fácil a gente chegar lá, né? Por ser mulher, por ser, né? Não ter, assim, nascido em berço de ouro, não ter um homem para chegar e falar, olha, essa escritora é maravilhosa. É verdade, para validar você como pessoa, né? O que pode parecer absurdo, mas até pouco tempo atrás a gente ainda precisava de um homem para validar, inclusive a nossa existência, né? Exatamente, né? Não tô nem falando de trabalho. Nós somos como é que fala? Votantes, né? Nós votamos há tem pouquíssimo tempo. Mas você fez um livro aqui, deixa eu mostrar pro pessoal, em parceria com um amigo. Um amigo, que é o Roberto Cavenatti. Exatamente. Aqui, ó.
que aí são poesias dele e suas, que você pode ler. Olha Exatamente. que legal, gente. Dois livros Invertido em um. aqui, ó, 2 em 1. 2 livros em um. Muito legal. Eu tinha acabado de lançar um livro chamado Rosário. Muito bom também, E já li, ele maravilhoso. chegou para mim e falou assim, Miriam, eu tô com ideia de fazer um livro a 2 com você. Seria um livro, 2 livros num só. Aí ele deu a ideia, ele falou assim, um livro você vira de um lado, tá as minhas poesias, e você vira do outro, tá as suas poesias, e que se fale de amor. Eu falei, meu Deus, eu tinha acabado de fazer um livro, eu falei assim, caramba, onde é que eu vou arranjar? Mas eu não ia Nem perder. acabou, já vai pensando no outro, Mas é assim, eu né? falei, não vou perder essa oportunidade. Com Ele falou, não se certeza. preocupa, a gente faz esse livro, pode deixar que eu banco a maioria das coisas, lererará. Eu falei, beleza, vamos, né? E vamos procurar poesia de amor, porque eu quase não tenho. Eu não escrevo muito de amor. Eu sou muito de reflexão da vida, eu sou muito de, né? Mas você topou. Mas topei, claro, claro. Aí eu fui procurar nas minhas coisas o que eu tinha de livro de poesia de amor. E não só amor entre homem e mulher, mas amor à vida, né? Amor ao pai, amor a Existem amigos, tantos tipos de amor, né? vários, né? Aí eu acabei conseguindo fazer esse livro, né? Ficou muito bonito, também foi muito bem aceito pelo público, né? E tá aí, mas esse livro, o interessante dele é isso, de ser 2 livros num só. Maravilhoso. E ó, a Sheila Kuno, que é uma pessoa também incrível, que ela transforma todo esse trabalho, toda essa vontade de contar a sua sensibilidade através da escrita, como a Miriam tem esse dom e tantas outras pessoas que também estão nesse grupo. A Sheila Kuno é uma pessoa que transforma isso em realidade porque ela edita esses livros, Exato, né? ela tem a editora. Isso é uma chamada coisa, Kuno. hoje está muito mais fácil, né? Fica mais fácil. Lá atrás, quando eu falei para você que eu não tinha condições de fazer um livro, para se lançar um livro, teria que ser feito pelo menos 2.000 unidades, exemplares, que as editoras não aceitavam menos. Quem que tinha dinheiro para fazer um negócio desse? Imagina. Hoje em dia, não. A gente só ficava no pensamento, né? Vamos fazer, mas e aí? Não Hoje tinha em dia, como. muita editora, eles, a partir de 20 unidades, a partir de 50 unidades, Tão você fazendo. já pode fazer um livro. Que legal, gente. Então, já não tem aquela coisa. Por exemplo, eu faço 100 livros. Se tiver procura, eu faço mais 100. Eu não preciso Vai fazer, fazendo conforme a demanda. Eu não preciso fazer 1.000 livros. Que legal. E a Sheila tornou isso possível aqui em Mogi, né? Isso. Ela é uma grande incentivadora de autoras como você, né? Porque ela já fazia parte do nosso grupo como poeta. Ela também é poeta, escritora e tem acho que 2 livros já de romances mesmo, né? Ela faz poesia e faz romances, né? E aí ela vê na dificuldade do pessoal, né? Porque somos um grupo, né? Ela resolveu fazer a editora Kuno e facilita até pela proximidade dela também escrever, dela saber os macetes de como se faz um livro, tudo, né? Então ela aproximou muito mais o escritor da editora, ficou muito mais fácil. Miriam, para encerrar nossa conversinha aqui, eu quero fazer umas perguntinhas rápidas para respostas rápidas, tá? Então, vamos lá. Uma autora inesquecível para você. Uma autora, pode ser autor? O que você quiser. Mário Quintana, pela simplicidade. Uma música. Uma música. Ai, que música. Eu adoro música, então são várias, né? Mas tem uma música do Gonzaguinha, o que é, que chama, né? O que é, Gonzaguinha, maravilhosa. Que diz muito da minha vida. Uma saudade. Ai, eu sinto saudade do café da minha mãe. O cheirinho do café da minha mãe. Uma poesia. Uma poesia. Pois é, né? Tem tanta poesia bonita por aí. É difícil, né? Mas é isso, é uma. Uma poesia. Tem o Vinícius de Moraes, né? Como é que fala? De tudo, meu amor, seria atento. Como é que é o nome disso? Eu me lembro agora, esqueci o nome, mas é uma poesia do... Eu também me lembro da poesia, mas o nome vou ficar devendo. Mas maravilhoso. Miriam, foi um prazer receber você aqui. Eu que agradeço, muito obrigada por essa oportunidade. E eu queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal e também explicasse como é que faz para adquirir seus livros e falar para o pessoal participar dos diversos e dos diversos eventos, inclusive, que existem no Casarão do Carmo, em vários locais, no Sesc também, é um grande incentivador do seu trabalho das meninas. Quero dar os parabéns para você, pessoal da Câmara que prestou essa homenagem para você e para as meninas do Grupo Diversos que realmente fazem um trabalho assim,
eu não tenho nem como medir de o quão importante é para nossa cidade, para nossa sociedade e principalmente para as mulheres. Parabéns. Eu quero aproveitar e convidá-los, né? Que desse domingo agora nós estaremos na cafeteria Roça Chique, que fica no Xangai. Estaremos lá fazendo uma confraternização, um sarau, né? Convidar o pessoal para conhecer o nosso trabalho, conhecer a cafeteria que está linda, uma coisa muito bonita. Conhece? Não Cafeteria conheço, Roça vou Chique. visitar. Muito bonito, muito bonito. Fica onde? Qual é o endereço? É ali na Praça Xangai. Na Praça do Xangai e vários Isso. outros espaços também que abrigam o trabalho de vocês, várias exposições, saraus, tem o Casarão do Carmo, tem o Shopping Pátio Urupema, que tá sempre, tem o Sesc também, que você faz um trabalho incrível. Então, assim, mas deixa o seu contato, Miriam, para o pessoal te procurar, se quiser comprar os livros da Miriam, conhecer o pessoal do Diversos, fala com quem, como é que faz. Então, aqui tem, né, o Facebook, Miriam Amélia Kucinski, miriamelia.kucinskis. Tem o Instagram, que é a mesma Instagram, coisa. é Miriam Amélia de Novaes no Instagram, né? Pode me achar pela rede. E número de celular eu não tenho, porque eu nunca ligo para mim mesma. Depois vocês deixam aí. Mas por aqui em algum acha, lugar. tá, gente? Perfeito. E assim, incentivar a leitura para criança, porque é de criança que se tem o hábito da leitura, né? Se cria o hábito da leitura. E se a gente não fizer com que as crianças comecem a gostar de livros, o destino do livro será não existir mais, né? Criança é futuro, então a gente precisa urgentemente que as crianças gostem de ler. É isso que eu queria deixar aqui. Muito obrigada. Muito obrigada, Miriam. E para você que acompanhou a gente, muito obrigada pela audiência. E até o próximo AtoCast. Até lá!